Você já parou para pensar o que aconteceria se de repente o Sol simplesmente desaparecesse, não explodisse, nem apagasse aos poucos, mas sumisse de uma hora para outra? Quanto tempo a gente teria? 8 minutos ou menos. O mais assustador é, perceberíamos isso na hora, ou seguiríamos normalmente, como se nada tivesse ocorrido, algo pouco citado até em documentários científicos. Você já parou para pensar no que acontece em lugares onde nenhum ser humano jamais esteve? Por exemplo, em outro planeta. Vamos deixar de lado o já batido Marte, sobre o qual já se falou muito, e falar de Júpiter. Esse é o maior planeta, um gigante gasoso do sistema solar. Vamos embarcar em nossa nave espacial imaginária e partir rumo a esse planeta incrível. Uma viagem real levaria cerca de 5 anos. E nós vamos descobrir os segredos de Júpiter em apenas alguns segundos. Mas antes de começarmos, responda a uma pergunta. O que você acha? Por que esse planeta é chamado de gigante gasoso? É simples. Se você chegar até Júpiter, não poderá caminhar em sua superfície como faria em qualquer outro planeta do nosso sistema solar. O fato é que a atmosfera dele é composta principalmente de hélio e hidrogênio. Ou seja, a camada de Júpiter não é sólida, como por exemplo a da Terra, e a sensação é mais parecida com uma nuvem. Isso é legal! Podemos simplesmente voar por Júpiter em um foguete. Você provavelmente pensaria que isso faz sentido, mas na verdade não é bem assim. Agora, vamos voltar à nossa viagem em alta velocidade para o planeta gasoso. Lá está você, voando em uma nave espacial supermoderna e se impressionando com esse gigante enorme. Aliás, se ele não fosse um planeta, mas apenas uma caixa de formato redondo, facilmente caberia mais de 1000 terras dentro dele. Isso não é a única coisa que nos impressiona. Observe com mais atenção a superfície desse gigante. Você provavelmente notou 7 ovais de tamanho enorme. São redemoinhos poderosos que se destacam por sua cor branca brilhante. Mas isso não é tudo. Aqui, olhem para a famosa mancha vermelha, que tem cerca de 1.214.000 quilômetros de largura. É um furacão poderoso considerado o mais forte do sistema solar. Claro, vamos tentar ficar longe dele. E agora estamos chegando à atmosfera de Júpiter. A nave espacial está balançando, afinal estamos nos movendo em velocidades muito altas. Agora estamos apenas nas camadas superiores, mas o calor já não diminui. A temperatura insuportável é superior a 700 graus Celsius, mas vamos imaginar que nossa nave é de alta tecnologia e totalmente protegida contra altas temperaturas, então seguimos em frente. Esse não é o único problema que teremos que enfrentar. A velocidade de rotação de Júpiter em torno de seu próprio eixo é muito alta, 500 km por hora. Por isso, aqui um dia dura metade de um dia terrestre. Nem mesmo o furacão mais poderoso percorre nosso planeta a essa velocidade. De repente, um calor intenso é substituído por frio. Observa-se uma queda brusca de temperatura para menos 73 graus. Ao mesmo tempo, ocorre um aumento da pressão atmosférica. Com essas aventuras, atravessamos completamente as camadas superiores da atmosfera de Júpiter, sua estratosfera. Além disso, quanto mais fundo formos, mais alta será a temperatura, a velocidade do vento e a pressão atmosférica. Agora olhem ao redor para ver o que está acontecendo. Vocês veem relâmpagos de proporções incríveis e camadas densas de nuvens compostas de amônia. É interessante imaginar o que vai acontecer a seguir. Precisamos descobrir isso o quanto antes, mas espere, não podemos fazer isso. Você deve estar se perguntando por quê. Os cientistas ainda não sabem o que há sob as nuvens de amônia. 1.162 quilômetros permaneceram como a maior distância que as sondas espaciais conseguiram alcançar. Elas não conseguiam ir além, pois devido ao aumento da pressão, paravam de funcionar e depois eram completamente destruídas. Um desses foi a sonda chamada Galileu. Ela conseguiu permanecer por quase 1 hora nessas condições difíceis em Júpiter, e isso já foi uma grande conquista. E quanto à nossa nave espacial imaginária? Vamos imaginar que a tecnologia avançou muito nos últimos anos,
E agora nossa nave não precisa mais temer a alta pressão. Aqui estamos nós, apesar das dificuldades, seguindo viagem. Já percorremos 5.000 quilômetros e se quisermos voltar, isso será um problema. Nossa nave está se aproximando de um dos objetos mais misteriosos do Sistema Solar, o núcleo de Júpiter. Aqui as temperaturas atingem números inacreditáveis. 4.013 graus. Nós definitivamente não sobreviveríamos nessas condições, mas, como lembramos, nossa nave espacial é de alta tecnologia, o que significa que deve suportar até mesmo essas temperaturas. Nós praticamente não conseguimos enxergar nada, temos que nos guiar apenas pelas nossas sensações. Agora todos os meios de comunicação com a Terra não funcionam, não conseguimos mais enviar sinais. Nossa nave espacial continua se movendo, indo para um lugar onde, na realidade, dificilmente haveria qualquer tipo de nave espacial. Apesar da má visibilidade, percebemos um oceano enorme, onde uma substância estranha está borbulhando. Ele está a uma profundidade de 19.500 quilômetros e é considerado uma das camadas de Júpiter. Nem os melhores cientistas do mundo explicam como tudo aqui é organizado. Perto do núcleo, a temperatura é ainda mais alta do que no Sol. A pressão atmosférica é 2 milhões de vezes maior do que a da Terra. Essas são condições muito difíceis por causa das quais o hidrogênio presente na atmosfera de Júpiter começa a mudar suas características. Forma-se o chamado hidrogênio metálico, porque a distância entre as moléculas é reduzida ao mínimo. Ao mesmo tempo, em seu estado normal, o hidrogênio tem o menor peso de todos os elementos. Como resultado dessas metamorfoses, em Júpiter ele passa a se assemelhar a um metal. Não dá para observar melhor como é esse oceano, porque o hidrogênio metálico pode refletir mais de 90% da luz. Mesmo que você use fontes de luz com potência máxima, ainda assim não vai conseguir ver nada por causa da incrível capacidade de reflexão dessa forma de hidrogênio. E o que acontece com o nosso olho espacial? É como se ele tivesse ficado preso em um lugar e não conseguisse avançar. A gravidade e a força de empuxo que vem do hidrogênio metálico se opõem. Por isso parece que o objeto espacial está se movendo para frente, mas ao mesmo tempo algo o empurra para trás. Por algum tempo, nossa nave ainda pode avançar um pouco, mas depois só resta flutuar livremente praticamente no centro do gigante. Isso é um obstáculo sério, mas o que está além dele? O núcleo do planeta gasoso. Ainda não há consenso sobre suas características e estrutura. Os cientistas apresentam diferentes teorias. Alguns afirmam que ele é um corpo derretido com temperaturas muito altas. Outros dizem que, pelo contrário, é um objeto sólido, cujas dimensões são muito maiores do que as do nosso planeta. Esse núcleo tem um relevo rochoso. Ao seu redor acumula-se hidrogênio metálico, formando uma camada densa sobre a qual ainda se encontra o hidrogênio comum. Quais são as propriedades de um núcleo assim? Não se sabe, mas uma coisa os cientistas sabem com certeza. Lá, as temperaturas são extremamente altas. Presumivelmente são 35 a 35 mil graus. Só de pensar, tudo ao redor derrete instantaneamente com esse calor. Como você pode imaginar, nossa nave espacial não conseguiria atravessar Júpiter. Enfrentaríamos muitos obstáculos, desde o hidrogênio metálico até o núcleo do planeta. E não se esqueça das mudanças de pressão e temperatura que vão acompanhar você durante essa jornada. Ah, sim, quase esquecemos de mencionar a radiação e a grande mancha vermelha. Tudo isso forma um verdadeiro caminho da morte, que no momento é simplesmente impossível de superar. É melhor deixar que sondas espaciais explorem Júpiter e não pessoas. Há alguns avanços nesse assunto. Desde 2016, a sonda Juno estuda o planeta. Ela já fez imagens da mais bela aurora, que é a maior de todo o sistema solar, e registrou os sons da onda de choque. De qualquer forma, Júpiter ainda guarda muitos segredos e não pretende revelá-los tão cedo. E você, o que acha? Será que a tecnologia vai evoluir
a ponto de conseguirmos estudar completamente esse planeta? 13 Atlas pode não ser o que pensaram que fosse. Uma nave alienígena? O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, afirma que isso não é um cometa, ou talvez, mais provavelmente, um artefato alienígena. Sua suspeita se baseia na trajetória muito rara desse objeto. Na opinião do cientista, ela é muito incomum, se comparada com outras e com o comportamento de outros corpos interestelares. 13 Atlas estará próximo da Terra já em novembro deste ano. E segundo as previsões de Loeb, a humanidade precisa estar preparada para qualquer cenário possível. Imagine que na rua onde fica sua casa, de repente aparece um sinal e um Samosaur. No momento crítico, no que você pensaria? Isso não pode estar acontecendo. Um efeito igualmente surpreendente foi causado nos cientistas por um asteroide interestelar que, neste exato momento, está atravessando o sistema solar. Visitantes assim aparecem por aqui muito raramente. Até agora, só 2 objetos interestelares foram registrados sem ligação gravitacional ao nosso lar. Ou seja, é apenas um viajante de passagem, para quem o sistema solar é apenas mais uma parada no caminho, como a estação Shpetovka, para os passageiros do trem Kiev-Uzhgorod. O que é esse objeto antigo e surpreendente? Ele ou seus fragmentos podem ameaçar a segurança da humanidade? Quais asteroides interestelares, afinal, visitaram o sistema solar e foram registrados por astrônomos terrestres? E a principal pergunta: esse evento não representa uma ameaça de ataque de alienígenas para nós? O objeto E11P3Z, ou como é oficialmente chamado 13 Atlas 2025, é um enorme pedregulho alongado, o terceiro asteroide interestelar confirmado. O telescópio Atlas do Chile já o observa atentamente há vários meses, e os dados de 14 de junho de 2025 confirmaram o fato de que ele é realmente um visitante do espaço profundo. Mas surge um dilema. A que grupo devemos atribuir o objeto? Aos asteroides ou aos cometas? O fato é que quanto mais perto a rocha se aproxima do Sol, mais ela apresenta sinais de atividade cometária. Por exemplo, ele desenvolveu uma pequena cauda e uma coma fraca de gás e poeira. Portanto, talvez estejamos lidando com um cometa interestelar. Quais são as dimensões do objeto? Dados precisos ainda não estão disponíveis, porém a maioria dos cientistas estima um diâmetro de cerca de 20 quilômetros. Algumas estruturas na Terra ainda parecem incrivelmente enormes para você. A estátua da unidade em Gujarat, a torre Burj Khalifa, o Kilimanjaro ou o Jamalungma. Então imagine 2 Everests e meio combinados em um único objeto, voando a uma velocidade de 245 mil quilômetros por hora. Ela supera significativamente os parâmetros necessários para escapar da influência gravitacional do Sol. Afinal, a terceira velocidade cósmica para o nosso sistema é de 42 km por segundo. Esses dados são válidos nas proximidades da Terra, e o objeto mencionado está se movendo a uma velocidade de 60 km por segundo. Isso é uma confirmação adicional do seu status interestelar. Quais outros asteroides visitaram o sistema solar como objetos interestelares? Oficialmente, foram registrados Oumuamua em 2017 e 2 Borisov em 2019. O último é considerado um cometa que foi ejetado por algum sistema estelar na antiguidade. É possível que ele esteja em meio a asteroides, semelhante ao nosso cinturão de Kuiper. Por que o 2 Borisov é considerado um cometa? Porque, ao se aproximar do Sol, o objeto também apresentou sinais bem evidentes, uma cauda alongada e uma coma. O Oumuamua é completamente diferente. É um asteroide completo, mas o formato de charuto, que não é característico para tais objetos, na época provocou uma enxurrada de especulações infundadas sobre a origem artificial do visitante. Porém, em tamanho, ela não se compara ao protagonista do vídeo. As dimensões de Oumuamua são de apenas cerca de 400 metros. Por que o asteroide tem esse formato? O que provocou a aceleração dele sem relação com a gravidade do sistema solar? Essas perguntas ainda não têm resposta. Talvez não devêssemos descartar a teoria da origem artificial contra a qual a comunidade científica se posiciona tão ativamente. De onde vêm esses objetos? Presume-se que alguns deles possam vir de regiões distantes do sistema solar.
Por exemplo, a nuvem de Oort. Podem ser cometas de longo período. A este último grupo provavelmente pertence o cometa Hale-Bopp, que foi visível em 1996 e 1997. O período de sua órbita é de 2.500 anos. E também a Neowise, descoberta na primavera de 2020. Em relação a esse objeto, as opiniões se dividiram. Afinal, o período de sua órbita é de 6.800 anos, o que não exclui uma origem interestelar. Nesse contexto, também são considerados alguns asteroides que habitam o cinturão de Kuiper. Por quais razões os cientistas os consideram visitantes do Sistema Solar? Em primeiro lugar, por causa de suas órbitas incomuns, extremamente excêntricas ou hiperbólicas. Por exemplo, o asteroide 514.107, devido a esse comportamento incomum para objetos nativos do Sistema Solar, é considerado como tendo sido capturado do espaço interestelar há alguns milhões de anos. Os visitantes rochosos que vieram até nós das profundezas do espaço podem ser comparados a descobertas paleontológicas ou arqueológicas. Ao estudá-los, podemos obter informações valiosas sobre locais que nunca visitaremos e que nem mesmo conseguiremos ver com óptica avançada. Mas por que registramos viajantes interestelares tão raramente? Segundo as estimativas dos cientistas, esses asteroides e cometas realmente não visitam o Sistema Solar com frequência, e isso não é surpreendente, pois o universo é imenso e a Terra é apenas um ponto insignificante em seus mapas de navegação. Ainda assim, acredita-se que todo ano alguns desses objetos nos visitam brevemente. Por que então não os vemos? Porque eles são ou muito apagados ou extremamente pequenos. Pequenos demais para serem detectados por telescópios terrestres, mas isso pode ser resolvido. O novo observatório Vera Rubin está expandindo o horizonte do conhecimento astronômico e nos próximos anos, a lista de objetos interestelares provavelmente aumentará muitas vezes. O que mais podemos contar sobre o nosso personagem principal, o asteroide interestelar 13 Atlas? Além da velocidade e do tamanho, o diâmetro varia de 20 a 40 quilômetros. Vale mencionar uma massa 10 milhões de vezes maior do que a de Muamua, uma órbita hiperbólica bem definida e uma trajetória praticamente coincidente com o plano da eclíptica. Esses dois últimos fatos chamaram especialmente a atenção dos cientistas, levando os astrônomos a classificar o objeto como interestelar, ou seja, não ligado gravitacionalmente ao Sistema Solar. O asteroide atingirá o periélio por volta de 30 de outubro de 2025. Ele passará um pouco mais perto do Sol do que a órbita de Marte. A principal dúvida do público é se esse visitante traz algum risco aos terráqueos. Afinal, se um objeto com 20 quilômetros de diâmetro colidisse com a Terra a uma velocidade incrível, certamente causaria consequências globais catastróficas, extinção de 80 a 100% da população mundial, mega tsunamis e terremotos, atividade vulcânica sem precedentes, colapso dos ecossistemas e um inverno de asteroide. E digo mais, para causar consequências tão destrutivas, bastaria um objeto 20 vezes menor, e uma pedra tão gigantesca provavelmente enterraria para sempre a civilização humana. Mas os alarmistas podem ficar tranquilos. Posso afirmar com certeza, não. Esse asteroide não representa perigo para nós. Ele estará do lado oposto do Sol e deixará pacificamente os limites do nosso sistema para viajar pelo vácuo morto por mais milhões de anos. Ouça quais sons irão cercá-lo em sua jornada. No entanto, existe outro perigo sobre o qual vamos falar. Onde está agora A11P3Z? O asteroide passou pela órbita de Netuno e agora está a 4,5 unidades astronômicas do Sol, entre as órbitas de Júpiter e do cinturão de asteroides. Seu movimento segue em direção à constelação de Sagitário. É possível observar o objeto? Sim, o ideal é usar os rovers marcianos para isso.
Depois, o monitoramento se torna mais complicado porque Trace Atlas vai se aproximar do Sol. Recentemente, o New York Post publicou um artigo relatando que um artefato alienígena do tamanho de Manhattan estaria se aproximando. Por isso, em novembro e dezembro, devemos nos preparar para uma invasão vinda de fora. Artigos assim não surpreendem, pois, como com outros objetos interestelares, especulações e suposições também surgiram neste caso. Além disso, a teoria sobre a origem artificial desse asteroide foi mencionada até mesmo por pessoas respeitadas, como o professor de Harvard Avi Loeb, chefe do Projeto Galileu. Esse provocador da ciência já expressou repetidas vezes suposições, e não apenas em relação a esse objeto interestelar, mas também aqueles que foram registrados anteriormente, afirmando que eles apresentam sinais de tecnologias alienígenas. Até agora, nada disso foi confirmado, embora sem dúvida alimente a imaginação e até assuste algumas pessoas. De qualquer forma, se uma frota alienígena não pairar sobre a Terra neste inverno, o objeto irá se afastar gradualmente. Ele passará novamente perto de Netuno no início de 2028. Depois, ele seguirá de volta para o espaço interestelar. Estudar um corpo celeste tão enorme, descoberto quando se aproxima do sistema solar e não quando está saindo dele, oferece mais chances de examinar o asteroide minuciosamente. Qual o impacto dessas pesquisas para a ciência aqui na Terra? Elas têm uma importância enorme, porque os astrônomos poderão estudar o material de outro sistema estelar, além de obter uma grande quantidade de informações sobre a composição do objeto e sua origem. Alguns astrofísicos sugerem que o asteroide é um visitante vindo de uma região da Via Láctea, onde estão localizadas cerca de 2/3 das estrelas da nossa galáxia. Mas por que ele não permaneceu em seu ambiente estelar e decidiu partir em uma jornada? Muito provavelmente, o asteroide foi ejetado como resultado de uma interação gravitacional com um gigante gasoso, comparável em tamanho e massa ao nosso Júpiter. No entanto, essa é apenas uma hipótese e dados mais precisos virão após o estudo do objeto. Então, o que o asteroide 13 Atlas trouxe consigo, além de surpresa, admiração e preocupações? É uma janela para outros mundos, com leis diferentes das nossas, permitindo comparar a formação de planetas neste universo. Esse asteroide revelará características únicas do sistema estelar de origem. Neste vídeo, falaremos sobre asteroides que apresentam características únicas do sistema estelar de origem, semelhantes ao cometa Borisov, cuja composição revelou muitos elementos. Isso indicou aos astrônomos que o objeto foi formado em um ambiente muito frio, próximo a uma estrela, o completo oposto do Sol. Além disso, objetos interestelares podem fornecer informações valiosas sobre os estágios iniciais da evolução de antigos aglomerados estelares. Esses asteroides e cometas permitem estudar a aceleração não gravitacional, aprimorar modelos das estruturas galácticas e a densidade do meio interestelar. Mas a cereja do bolo é a possibilidade de encontrar vestígios de vida. Diretamente, isso dificilmente é possível, mas a descoberta de moléculas com propriedades prebióticas pode fortalecer a hipótese da panspermia, que afirma que a vida e seus componentes são transportados entre os objetos do universo. Pergunta final: como esse asteroide interestelar deveria se comportar para que os cientistas e o público ficassem em choque? No final do século XX aconteceu um evento cuja magnitude ainda não foi igualada por ninguém, nem mesmo pelo famoso inventor e sonhador Elon Musk. Em 1977, duas sondas com o nome significativo de Voyager Viajante foram lançadas ao espaço. Por que a missão, que ainda hoje é acompanhada por todo o planeta, ganhou vida justamente nesse período? A ideia de enviar uma nave não tripulada aos planetas do Sistema Solar surgiu ainda nos anos 60. O estudante e estagiário Gary Flandro certa vez calculou que, no final dos anos 70, haveria uma oportunidade magnífica de, usando a manobra gravitacional em torno de Júpiter, sobrevoar todos os planetas externos do Sistema Solar, já que eles se alinhariam em um desfile. O trabalho do jovem prodígio gerou interesse e confirmou que sua suposição era correta. Os planetas realmente vão se aproximar bastante, o que permitirá observá-los com mais atenção pelos olhos das sondas. Assim, o mundo conheceu o projeto Voyager.
As sondas gêmeas foram lançadas em 20 de agosto e 5 de setembro de 1977, mas não na ordem numérica, e sim ao contrário. Isso foi feito de propósito. Já que cada sonda tem uma tarefa individual e uma rota personalizada, foi desenvolvida para cada uma delas. Voyager 2 ficou com Júpiter e Saturno, mas após a extensão da missão, ele também estudou com sucesso Urano e Netuno. Voyager 1 também cumpriu sua tarefa com excelência. Visitou os planetas gigantes e os satélites galileanos de Júpiter. Depois, pelo caminho mais curto, seguiu além da heliosfera e foi a primeira sonda a transmitir informações sobre as condições do meio interestelar. Quanto ao tempo de serviço dos aparelhos, eles podem ser comparados à sonda marciana Opportunity, sobre a qual falamos em um dos vídeos recentes. As sondas Voyager também superaram várias vezes os prazos planejados e as expectativas dos criadores. Vamos relembrar os momentos interessantes que acompanharam essa missão incrível, com fotos exclusivas tiradas pelas sondas e que até hoje estão no centro científico. As sondas não apenas exploraram os planetas do Sistema Solar, elas os fotografaram ativamente. O Voyager 2 foi o primeiro a se aproximar dos satélites galileanos e fotografar detalhadamente a Europa. Após a divulgação dessas imagens, o mundo passou a considerar a existência de um grande oceano sob a crosta de gelo da Lua de Júpiter. Além disso, a sonda fotografou de perto o antigo Ganimedes. Voyager 1 foi o primeiro a tirar fotos detalhadas de Júpiter, em particular do monstruoso furacão que há 3 séculos devasta a atmosfera do planeta. A sonda também passou perto de Saturno. No cinturão de anéis de Saturno, onde o aparelho registrou tudo com sucesso, a haste dos instrumentos sofreu pequenos danos. Por sua vez, o Voyager 2 é o único aparelho terrestre que chegou o mais próximo possível do congelado Urano. Nos polos do gigante, ele registrou uma temperatura de menos 215 graus Celsius. A sonda fez centenas de retratos do planeta e de suas luas, descobriu novos satélites e anéis. Mas especialmente perto, o Voyager 2 se aproximou de Netuno a apenas 48 mil quilômetros. Depois disso, registrou imagens únicas da lendária Grande Mancha Escura, o furacão mais rápido do Sistema Solar. O aparelho também descobriu que Tritão não é o único satélite de Netuno. A sonda encontrou mais 4 luas. Essas imagens são fascinantes, não acha? E com certeza você vai perguntar, para onde as sondas Voyager irão depois de milênios? Vamos começar com algumas informações gerais. A carga útil. As 2 sondas de 800 kg têm o mesmo equipamento. A carga útil do equipamento é de 86 kg. Nas sondas Voyager foram instalados 3 geradores termoelétricos que funcionam com plutônio 238, cujo período de meia-vida é de quase 88 anos. Por isso, a produtividade dos sistemas de navegação e outros sistemas está diminuindo lenta e constantemente. A nave está equipada com 2 computadores que podem ser reprogramados, o que ajudou várias vezes a evitar problemas durante a viagem. Também a bordo há 2 antenas direcionadas em sentidos opostos, várias câmeras, espectrômetros de infravermelho e ultravioleta, detectores de plasma, raios cósmicos e partículas carregadas, além de magnetômetros. Mensagem aos extraterrestres. Cada sonda está equipada com um disco dourado, no qual foram reunidos 115 slides com imagens da Terra, dados científicos atuais e informações sobre a estrutura do ser humano. Além disso, o meio eletrônico está cheio de sons. Pode-se ouvir o choro de um bebê, o estrondo de vulcões, o som das ondas do mar e a fala humana. No disco foram gravadas obras musicais e canções populares. Em resumo, se algum ser inteligente encontrar as sondas Voyager, ao ouvir e assistir ao material apresentado, certamente vai querer visitar a Terra. Por mais triste que seja perceber isso, as sondas feitas pelo homem estão gradualmente deixando o Sistema Solar, partindo para as inóspitas profundezas do espaço distante. Apesar dos trajetos distintos, ambas as sondas têm o mesmo destino. Elas nunca voltarão para a Terra.
Os especialistas acreditam que a comunicação com as sondas Voyager vai durar até cerca de 2025 a 2030. Depois disso, os porta-vozes de uma era vão silenciar para sempre. É notável que, em 2017, após uma pausa de 37 anos, os motores da Voyager 1 foram acionados brevemente para ajustar a trajetória da sonda. A última vez que eles foram utilizados foi em novembro de 1980. Quando a nave passou perto de Saturno, onde está agora em setembro de 2013, a NASA declarou oficialmente que a Voyager 1 entrou no espaço interestelar, tendo deixado os limites da heliosfera. A zona de estagnação, a fronteira entre a periferia do sistema solar e a escuridão do espaço hostil, foi atravessada pela nave sob considerável estresse. A exposição a um campo magnético fortíssimo, uma chuva intensa de elétrons de alta energia e bombardeios de raios galácticos. O restante da jornada da Voyager segue rumo às estrelas distantes. Na verdade, o encontro da CISI mais 7938, com corrente alternada mais 793.888, a estrela mais próxima na constelação da Girafa, acontecerá não antes de 40 mil anos. A sonda vai passar a 15 trilhões de quilômetros da enorme estrela. No final, a Voyager 1 está destinado a vagar eternamente pelos espaços da Via Láctea. O Voyager 2 seguirá por uma rota um pouco diferente. Em janeiro de 2017, a nave estava a uma distância de 16,9 bilhões de quilômetros do Sol. Se ele viajasse à velocidade da luz, teria alcançado esse local em cerca de 16 horas, mas com as nossas capacidades, a viagem levou longos 40 anos. Em dezembro passado, a segunda sonda entrou no campo interestelar. Ele deixará o sistema solar após cruzar a borda externa da nuvem de Oort. Depois disso, Voyager 2 continuará viajando através da gigantesca nuvem por mais 30 mil anos. Depois, a sonda atravessará nebulosas interestelares. Isso vai levar mais de 90 mil anos. Enquanto estiver preso nesse gás, o Voyager 2 também passará pela estrela Ross 248. Isso ocorrerá em 40 mil anos. Existem previsões ainda mais distantes. Daqui a 296 mil anos, a sonda, se nada desviar sua trajetória, passará perto de Sírio a uma distância de 4,6 anos-luz. Então, as sondas participantes do programa Grande Jornada entraram em uma fase muito interessante sobre a qual, infelizmente, só poderemos especular. Mas os terráqueos ficaram com fotos, como o pálido ponto azul, a pequena mancha azul clara. Isso nada mais é do que a Terra, registrada a uma distância de 6 bilhões de quilômetros. Aqui está o verdadeiro presente das sondas Voyager partindo para sempre. Vamos dar mais uma olhada nas melhores imagens. Esperamos que tenha gostado do vídeo e, em agradecimento por isso, você vai deixar um like, se inscrever e ativar o sininho. Isso é muito importante. Assim você receberá atualizações mais rápido que os outros. E, para finalizar, vamos fazer uma brincadeira interativa. Tente completar a frase "Eu amo". Escreva suas opções aqui embaixo, nos comentários deste vídeo. Atenção! Os comentários mais interessantes com certeza aparecerão no próximo episódio.